Boa tarde a todos, acho que já estamos no ar, conferindo aqui. É isso aí, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Mais uma live da COP. Hoje para tratar de um tema bem polêmico. Ainda. Mas, temos aqui aguardando. A primeira curtida, Caroline Barden. Estamos já ao vivo, então. Boa tarde a todos. Só dar mais um minutinho ou dois para o pessoal ir chegando. Vamos esperando, então, alguns segundinhos para dar tempo aí de todo mundo se conectar. Estamos aqui já em 19 pessoas nos assistindo. Vamos esperar um pouquinho mais. Já vieram comentários, muito legal, boa tarde. Obrigada aí o pessoal que está prestigiando, a Alessandra, Marcelo também. Obrigada aí, pessoal. Só mais um segundinho, só para a gente alcançar aí um númerozinho maior, para a gente abrir espaço para aquelas pessoas que estão se conectando ainda. Boa tarde, pessoal. Rivelino, Marli. Olha aí o Silvio, Fabrício, Catiane, boa tarde, Heraldo. Isso aí, pessoal. Então, vamos começando, Ingrid? Vamos dar início, então, a essa live que eu tenho certeza que está esperada por muita gente. É verdade. Bom, pessoal, então, retomando as nossas lives, há 2 meses atrás, aproximadamente, nós fizemos uma live sobre aposentadoria especial, que sempre foi um tema muito, muito delicado, muito controvertido, né? As pessoas tinham, inclusive, dúvida sobre a própria existência da aposentadoria especial, seus efeitos, e foi uma boa live, com boas perspectivas, com um direcionamento no que diz respeito à possibilidade de resguardar direitos, apesar de um momento tão difícil, né, que a gente vem passando, com retiradas progressivas, não é? E hoje a gente vem tratar de um tema bastante polêmico, não é? E que desde o final da semana passada gerou angústias, dúvidas. Bom, o telefone não para de tocar, WhatsApp, e-mail, e realmente dúvidas de toda a natureza, inclusive quanto aos impactos, se são previdenciários, se são trabalhistas, porque também alguns conceitos eles entremeiam junto com a reforma previdenciária, que também tem um pouco disso, né? Mas, bom, a decisão que foi puxada a partir do voto do ministro Dias Toffoli é do tema 709 do Supremo Tribunal Federal, que aborda a concessão da aposentadoria especial e a continuação do trabalho, né, a permanência ou retorno à atividade considerada nociva, mesmo recebendo o benefício previdenciário que, de certa forma, tem uma natureza destinada a proteger o trabalhador da exposição ao agente nocivo. Então chega ao Supremo nesse contexto, se de fato é um direito do trabalhador permanecer exercendo a atividade profissional independente da exposição, independente da continuidade com o risco, né, e perceber justamente a aposentadoria especial em conjunto. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal já de longa data tinha o posicionamento no sentido de que as esferas trabalhista e previdenciária elas são distintas. Eu posso ter direito à percepção de uma aposentadoria e isso não gera necessariamente o rompimento do contrato de trabalho, porque, afinal de contas, são relações distintas, são relações jurídicas diversas. Temos alguns impactos na reforma previdenciária, mas o tema de hoje ele é especificamente isso, a relação
previdenciária daquela pessoa que, recebendo uma aposentadoria especial, ela voltou ou continua na atividade considerada também especial. Ingrid, quer falar um pouquinho para a gente sobre o tema 709? Vamos lá, então. Então, o tema 709, né, como o Luiz comentou, ele tem sido de grande expectativa, né, por parte de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, aqueles que trabalham com atividades nocivas, né. Ele surgiu, então, de recursos extraordinários que eram interpostos pelo INSS nas ações previdenciárias, né, com o objetivo, né, de fazer valer a disposição que tem no artigo 57, parágrafo 8º da Lei de Benefícios, né, que trata justamente disso, né, do segurado poder receber a sua aposentadoria especial e continuar trabalhando na atividade nociva, tá? O INSS alegava, então, nesses recursos que que essa previsão da lei, ela era constitucional, ou seja, de acordo com a Constituição. Principalmente por quê? Porque o benefício de aposentadoria especial, ele tem uma proteção social específica, alega o INSS, que é a proteção da saúde do trabalhador que tem atividades com agentes nocivos que lhe prejudicam, né? Então, o INSS fundamenta que tem um artigo específico na Lei de Benefícios que diz que a partir do momento em que concedida essa aposentadoria, ele deve se afastar dessa atividade nociva ou sob pena, na verdade, sob pena de ser cancelada essa aposentadoria. Esse artigo que remete é de um artigo da aposentadoria por invalidez. Então, nós temos aí já o início de uma discussão, né? E no tema 709, que está no STF desde 2014, quando então foi admitido o recurso do INSS, né? E aí gerou então esse tema de recursos repetitivos, que é o que a gente diz então, que ele gera uma decisão que vale para todos os processos em que há essa discussão, né, que deve se aplicar esse entendimento que foi adotado então pelo STF agora na semana passada. Bom, o voto, né, foi do Dias Toffoli e teve votos divergentes, né, mas o voto que prevaleceu, ele declarou a constitucionalidade, assim como o INSS suscitava nos seus recursos, dizendo que efetivamente é constitucional que a pessoa receba aposentadoria especial e se afaste da sua atividade, né, por quê? E isso foi um dos fundamentos muito batido no voto, né, vencedor, que é a aposentadoria especial tem que ser diferenciada, por isso se sustenta esse afastamento, porque ela tem que proteger a saúde do trabalhador, dizendo que esse era a sua finalidade, né? Ele aplica, inclusive, aquela interpretação do âmbito jurídico que a gente trabalha, que é a interpretação teleológica, que diz a finalidade da aposentadoria especial é proteger o trabalhador, por isso que é constitucional que ele, assim que o receba, se afaste. Esse voto teve diversas críticas do ponto de vista jurídico, né? Por quê? Né? Quando ele trabalha com esse princípio da aplicação, né, da interpretação teleológica, da finalidade, ele acaba também trazendo essa aplicação para o artigo 46, né, que é o artigo da 8213, que diz que se é concedida aposentadoria por invalidez e esse segurado retorna ao trabalho, ele deve, então, ter a aposentadoria cancelada. Só que quando a gente trabalha com aposentadoria especial, o termo cancelamento, ele envolve várias outras perspectivas que a gente vai ver depois. Então, uma das críticas jurídicas que teve esse voto foi justamente essa questão de cancelamento, né? Outra crítica foi, durante o voto, o ministro traz essa situação, né, de após ser concedida, a aposentadoria ser suspensa. Então, em alguns momentos do voto, ele fala que a aposentadoria pode ser suspensa, mas lá no final do voto, onde ele ratifica o que foi decidido, ele coloca o termo cancelamento. Então, esse foi um dos pontos também de discussão jurídica que esse voto trouxe, né? O voto, como eu disse antes, ele trabalha com preservação da saúde e integridade física e que, por isso, essa aposentadoria, ela tem um tempo reduzido, que é só os 25 anos de atividade, né? Ao contrário da aposentadoria por tempo de contribuição, que o tempo de serviço é maior. E ele fala também muito do princípio da igualdade, né? Dizendo que como que um outro segurado que tem atividade pode ficar mais tempo de trabalho, esse outro com atividade
a atividade nociva fica menos tempo no trabalho e que, portanto, não estaria sendo igual as situações para ambos os segurados, né? Mas esse princípio da igualdade, sob esse viés, também é muito questionável, né? Por quê? Porque o princípio da igualdade ele deve ser avaliado nas suas situações concretas, né? E aqui a gente tem, inclusive, a situação de que muitas aposentadorias por tempo de contribuição também têm o tempo especial contabilizado, né? Então, uma crítica nesse sentido, sobre se estaria efetivamente violado o princípio da igualdade ou não. Mas no direito é assim, são interpretações, né, que vão levando a entendimentos e há votos, então, majoritários, e nesse caso venceu, então, esse voto, e o STF, então, declara, é constitucional. E a partir daí, nós temos diversas situações que a gente vai trabalhando um pouquinho aqui ao longo desse tempo, né? E acho importante, né, Luiz, trazer a questão, mas da onde tudo isso vem, desde quando vem, né? Esse é um recurso extraordinário que um paradigma veio aqui do nosso TRF4, dessa região. Então, vamos resgatar um pouquinho da onde que surge essa discussão. Claro, claro, fundamental. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, quando ele declara constitucional essa norma, ele está, na verdade, validando ou chancelando uma lei antiga, né? O que ele trata é dizer que está de conformidade com o texto constitucional o disposto no artigo 57, parágrafo 8º, da Lei de Benefícios da Previdência Social, que é a Lei 8.213, na sua alteração de 98. Aí, em 98 foi criado esse parágrafo, e aí eu peço a permissão de vocês para ler um pouquinho esse parágrafo, que ele diz o seguinte, ele remete ao artigo 46, né? O artigo 46 ele diz o seguinte, o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno. Muito bem. E o artigo 57, parágrafo 8º, que é o tema em questão, ele diz, aplica-se o disposto no artigo 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo, que é o da aposentadoria especial, que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no artigo 58 dessa lei. Só por essa parte final da relação referida no artigo 58 desta lei, tem uma enormidade de discussões a partir daqui, né? Mas a gente trata disso um pouquinho mais adiante. Então, esse dispositivo, ele, apesar de vigente desde 1998, ele sempre foi controvertido, foi de aplicação controvertida. E, em especial, chegou essa discussão no Tribunal Regional Federal daqui da nossa 4ª região. Né? E o tribunal acabou, em 2012, em 24 de maio de 2012, instituindo e decidindo, assim, uma arguição de inconstitucionalidade. O que é isso? Né? Para decidir um tema, que na verdade era uma questão de aposentadoria especial, eles necessariamente teriam que dizer se é inconstitucional ou se não era inconstitucional este trecho da lei, este dispositivo. E para isso foi reunida a composição plena do Tribunal Regional Federal, ou seja, todos os desembargadores do Tribunal Regional Federal que compõem o órgão especial decidiram, bom, este tema, de fato, reflete um conflito com a Constituição. Eu não posso, e por diversos fundamentos, mas em especial pelo direito ao trabalho, o exercício do trabalho, e que a restrição ao trabalho, por exemplo, nocivo, ela se dá apenas para o menor de idade, esta restrição efetivamente não seria constitucional, ela não teria amparo na Constituição Federal. Então, dessa forma, nós temos aqui um entendimento que ficou cristalizado no Tribunal Regional Federal. As decisões proferidas pelos diversos desembargadores das diversas turmas do Tribunal Regional Federal foram balizadas por esse precedente, porque uma vez decidido que era inconstitucional em uma arguição, isso vincula as demais turmas. Então, as aposentadorias especiais que eram concedidas a partir de 2012, elas estavam, de certa forma, sujeitas a essa controvérsia. Bom, eu podia provocar isso,
especificamente, ou isso ser provocado pelo INSS. E uma das formas do INSS provocar essa discussão, e que chegou também no Supremo Tribunal Federal nesse tema 709, foi o seguinte: o INSS buscava o seguinte argumento: eu pedi a minha aposentadoria especial aos 25 anos de tempo de contribuição. Foi negada, né, tempo de contribuição especial. Foi negada inicialmente no INSS, ingressei judicialmente, foi uma longa batalha durante longos anos, e na hora de receber a aposentadoria, o que o INSS dizia por este argumento? Não poderia estar trabalhando especial. Então, somente poderá receber os valores atrasados da aposentadoria especial quando sair da atividade. Isso gerava, por exemplo, a suspensão dos processos, que eu vou abordar logo em seguida, gerava a suspensão dos processos que geravam concessão de aposentadoria especial. Então, eu tinha uma aposentadoria especial e eu não podia executar, eu não podia receber esses atrasados, porque o INSS entrava com recurso e dizia não. Mas como teria a aplicação desse dispositivo, eu só posso receber se eu sair da atividade. Então eu não tenho direito aos atrasados. Em que pese o contexto geral seja justamente não poder continuar trabalhando. E nesse ponto o Supremo decidiu, o Supremo disse, não, pode receber os atrasados. Então, o que não poderia é ser implantado e, a partir da implantação, continuar ou voltar ao trabalho especial nocivo. Muito bem, então desta decisão surgiram os diversos recursos extraordinários e por força da sistemática dos recursos extraordinários da repercussão geral, eram sobrestados, eram suspensos. Então ficaram centenas ou milhares, na verdade, de processos contra o INSS discutindo a aposentadoria especial, parados, aguardando uma decisão no Supremo a respeito justamente dessa possibilidade. E às vezes não interessava se o interessado tinha 72 anos de idade e, obviamente, até pelas condições de saúde, com 72 anos de idade, tendo trabalhado em atividade especial, certamente que ele queria descansar. E não poderia, tinha que ficar aguardando o julgamento a partir de uma controvérsia dessa, se um dia, quem sabe, talvez ele voltaria a uma atividade especial. Então, esse é o contexto em que se discutiu esse tema. Essa é a história, vale a restrição ou não vale a restrição? E aí eu te pergunto, Ingrid, considerando esse contexto, tem impacto no contrato de trabalho? Não tem impacto no contrato de trabalho? Enfim, do que a gente está falando, né? Pois então, muitos clientes, muitas pessoas, né? Eu acho que todo mundo está se questionando, inclusive, né? Quem é estudante dessas matérias, né, que é o direito trabalhista, direito previdenciário, que estão amplamente ligados, né, e a gente tem que frisar, né, o principal que se extrai da decisão. O STF é competente para dizer se algum dispositivo ele é constitucional ou não. Essa é a sua competência, é isso que o voto diz, que é constitucional o artigo legal. Em nenhum momento, né, se extrai dessa decisão que o empregado é obrigado a pedir demissão ou que vai ter o seu vínculo trabalhista rompido, né? E a gente não pode ter essa interpretação porque não é isso que o voto diz, né? A decisão do STF é no sentido de declarar constitucional o recebimento da aposentadoria especial com o desempenho da sua atividade nociva. Bom, então, a partir daí, nas situações práticas, determinando se cada caso é que a gente vai avaliar. O que não pode, de acordo com o julgamento, é receber aposentadoria e exercer atividade nociva. Entretanto, não há obrigação do empregado pedir demissão, não há obrigação de a empresa rescindir o contrato deste empregado. As situações agora vão ter que ser analisadas individualmente e cada caso. Alguns caminhos gerais já se tem, nós vamos falar daqui um pouco, né? Como isso vai se dar nos processos judiciais que estão aguardando essa decisão, como isso vai se dar na esfera administrativa, ou seja, diretamente com o INSS, né? O INSS vai ter que, então, produzir administrativamente a forma como isso vai se efetivar, né? E nós vamos falar depois ali que, de acordo com as regras administrativas, o INSS tem que intimar, notificar o empregado para que ele prossiga com essa decisão de receber a especial ou seguir trabalhando. Então, nós temos caminhos a seguir, né? Não há essa necessidade desesperada de pedir demissão ou demitir empregados. Isso é muito importante que a gente tenha em mente,
porque a partir daí as pessoas, né, ficam mais calmas e a gente vai tomando as decisões que são cabíveis em cada caso, né? E aí, voltando, então, quando a gente falou do tema, lembrem que eu falei, o voto do ministro, o relator, que foi o voto que ganhou, ele, em diversas oportunidades, ele falou em suspensão. Suspende, então, a aposentadoria especial. E aí, lá no final, ele coloca que vai, sim, imperar, né, o cancelamento. Inclusive, aqui no voto, ele diz assim, esse retorno ou continuidade significa apenas que o percebimento dos proventos de aposentadoria ficará suspenso enquanto perdurar o labor nocivo. Isso ele fala no meio do voto. E lá no final, ele vem e ratifica, né? Efetivada, contudo, na via administrativa, seja judicial ou da implantação, né, do benefício, se caracterizado o retorno à atividade nociva, cessará. Então, a gente teve aí essa incongruência no voto sobre cessação e sobre suspensão. Algo que obrigatoriamente vai ter que ser definido em embargos de declaração, né? Depois a gente vai ver, mas independentemente dessa resolução por meio de embargo de declaração, que certamente vai ter, nos diz, Luiz, explica para o pessoal o que é, então, essa suspensão e o que é esse cancelamento? Quais os efeitos, né, dessas situações jurídicas que são bem diferentes entre si? Perfeito, Ingrid. Eu acho que um dos temas mais preocupantes, de fato, é quando a gente aborda essa expressão. É cancelamento? É suspensão? Qual é o alcance dessa expressão? A lei, propriamente, ela fala em cancelamento. Se nós pegarmos o decreto que regulamenta, ele trata de uma certa forma de suspensão. Tá? Mas, enfim, se nós estivermos tratando, no caso de suspensão, que me parece que é o mais lógico, isso decorreria de quê? Me parece que a lógica é a suspensão mesmo. Eu não posso, né, continuar trabalhando na atividade insalubre, mas eu já adquiri o direito. Eu já preenchi todos os requisitos e tanto é que eu recebi, foi implantada a aposentadoria especial. Então significa que o fator incapacidade, digamos assim, ou impossibilidade de trabalhar, ele não está como requisito para o benefício. Ele não é um requisito do benefício. Por sua vez, na aposentadoria por invalidez, o fator incapacidade ou impossibilidade de trabalhar, ele sim é um requisito do benefício. Então, eu só recebo uma aposentadoria por invalidez porque, afinal de contas, eu não posso trabalhar. Não existe outro critério. Não posso trabalhar e cumprir meus requisitos temporais de contribuição junto ao INSS. Por sua vez, a aposentadoria especial trabalhei tanto tempo. Já ela é programada. Ou seja, eu trabalhei tanto tempo, preenchi os requisitos, estive exposto a tanto tempo, agora tenho direito ao benefício. Muito bem. Isso faz com que a gente não possa, de uma forma geral, ignorar o direito adquirido. Eu não posso dizer o seguinte, que eu não tenho mais 25 anos de tempo insalubre. Eu tenho os 25 anos de tempo insalubre. Agora, eu não posso receber enquanto eu estiver trabalhando? Bom, se esse é o entendimento, então quer dizer que depois eu posso receber. Isso significa que eu não perdi aquilo que eu já adquiri. Porque senão nós teríamos sim, aí de fato, uma interpretação, se o cancelamento fosse de forma mais, digamos assim, ampla possível, de ponto ao perder aquilo que eu adquiri, aí me parece que conflita literalmente com a Constituição Federal. Aí é direito adquirido que foi violado. Bom, então se nós temos uma interpretação menor do cancelamento, vamos dizer o seguinte, então que se entenda que no momento em que eu retorno para a atividade, eu tenho uma cessação do benefício. O próprio INSS tem o código para isso, a DCB, né, data de cessação do benefício. Muito bem. Então, se eu tenho isso e eu não vou ter um novo benefício igual àquele quando eu retomar, então a cessação ou o cancelamento seria uma desaposentação? Pergunta nesse contexto. Então, se eu não tenho mais aquele benefício, vamos cogitar, eu estou aposentado há 7 anos, recebendo aposentadoria especial. Muito bem. Durante todo aquele período eu continuei trabalhando, então, com a atividade especial, eu continuei preenchendo requisitos, eu melhorei, inclusive, a minha média. Então, significa que se for identificado o retorno, então seria cessado e eu posso pedir, bom, sair da atividade efetivamente insalubre, eu posso pedir uma nova aposentadoria, como na forma da desaposentação. Se é cancelamento,
me parece que essa é uma consequência. Se é suspensão, então, bom, eu não perco o meu benefício. Naquele período eu não posso receber. Mas aí, quando ele retoma, eu tenho direito àquele mesmo benefício corrigido. Então, isso... E foi exatamente isso que ele colocou no voto ali, né? Que deu a entender que seria esse o deslinde, né? Exato, então isso veio no próprio conteúdo dos votos, de certa forma direta em um voto e de forma indireta em outro, mas efetivamente isso estava no contexto. Os processualistas vão dizer, o que interessa é o que está lá na parte dispositiva. Ok, eu concordo, não tem problema, mas a fundamentação é relevante. Então, nesse ponto, nós temos uma fundamentação, nós temos alguns aspectos que são apresentados no próprio voto dos ministros, que julgam por constitucional essa restrição. Então, é isso que nos parece deverá ser definido. Isso provavelmente vai ser definido em via desses embargos de declaração, que acreditamos sejam opostos em breve, para que isso possa, além de, e é importante a gente retomar, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacificada, no sentido de que é possível, em via de embargos de declaração, que é o recurso que incidirá sobre essa decisão do tema que nós estamos tratando, ele poderá tratar, inclusive, de modular os efeitos e dizer o seguinte, olha, vale daqui para frente, vale no período de tantos anos para trás. Exemplo do fundo de garantia. A discussão da correção, aliás, da prescrição do fundo de garantia. Fundo de garantia eu podia pedir os últimos 30 anos. O Supremo Tribunal Federal, não vou me recordar agora a data do julgamento, se não me falha a memória, foi 2014, 2015, ele diz o seguinte, não, a prescrição é 5. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou respeitar o período anterior e vai começar a ser de 5 anos efetivamente, a partir de 5 anos depois da decisão que foi proferida no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a decisão já tinha sido dada, mas os efeitos iam demorar 5 anos para ser efetivados. Então vejam, isso é possível ainda em sede de embargos de declaração. Se será feito ou como será feito, ainda não sabemos, mas sabemos que isso poderá ser discutido tanto no que diz respeito aos efeitos concretos, como a própria definição. É suspensão ou é cessação do benefício? E isso vai gerar efeitos concretos mais adiante, não tenho dúvida. Mas, sendo suspensão ou sendo cancelamento, né, eu imagino, né, que isso tenha que passar por um processo, algo administrativo regular. Não é a decisão do Supremo Tribunal Federal, em que pese os efeitos da repercussão geral sejam de aplicar a autoridade da decisão para toda a administração. Uma coisa é certa, foi retomada uma legislação anterior. E aí eu queria te ouvir, Ingrid, em relação a isso. Tem um procedimento a respeito disso? O que a legislação prevê a respeito disso? Efetivamente, a gente sabe que a aposentadoria, o ato administrativo de concessão de aposentadoria, ele deve respeitar, né, todos aqueles pressupostos da lei do processo administrativo e da instrução normativa do INSS. Então, aqui a gente se depara com outra matéria do direito, que é o direito administrativo. Se o ato de concessão de aposentadoria é um ato administrativo, e quem trabalha, né, nessa área do direito sabe todo como funciona o processo administrativo que leva à concessão do benefício, da mesma forma a gente deve se ater a esses critérios de direito administrativo e de ato administrativo quanto a possível suspensão ou cancelamento, independentemente do qual ele efetivamente se definir, né? E à vista disso, nós temos diversos artigos na instrução normativa e também no decreto 3.048, que é o decreto que regulamenta ali os benefícios da Previdência, artigos ponderando como isso deve ocorrer, né? A título exemplificativo, eu vou trabalhar aqui o artigo 254 da instrução normativa, né, que trata ali de que a cessação, e aqui ele usa esse termo, né, ele deve ser previsto com um ato administrativo que notifique o segurado, né, a respeito desse possível cancelamento. Da mesma forma, a gente tem no decreto regulamentador, né, a previsão ali do artigo 69, que também ele é expresso ao dizer, né, o segurado que retornar ao exercício ou à operação com os agentes nocivos, ou se permanecer, né, porque temos muitos, se não a maioria, né, dos trabalhadores que estão na sua atividade, aguardando, então, ser implantada a sua aposentadoria especial, né,
ele será imediatamente notificado da cessação do pagamento da sua aposentadoria especial, no prazo de 60 dias a contar da emissão da notificação. Então, veja bem que aqui nós temos um artigo específico trabalhando no sentido de que o segurado deve ser notificado previamente antes desse cancelamento dessa suspensão. O prazo para que isso ocorra, né, ou seja, o cancelamento ou a suspensão do pagamento, é 60 dias a contar da sua emissão, da emissão da notificação que foi dada a ele, né? E, inclusive, ele diz, salvo se comprovar que o exercício da atividade não é mais especial ou nocivo, né? E aí, com essa previsão administrativa, a gente se resguarda dentro do direito administrativo, né, de que eventuais, inclusive, cobranças de valores, né, ou o próprio ato de suspensão ou cancelamento, deve respeitar esses prazos e essas medidas administrativas. E, inclusive, podem ser levadas para uma interpretação dentro do processo judicial, né? Bom, inclusive ele fala no voto, né, do ministro, ele fala, efetivada, contudo, na via administrativa ou judicial, a implantação do benefício. Então, aí, nesses processos, a gente vai avaliar a data em que foi efetivada, e, inclusive, efetivada nos traz outras interpretações. Efetivada, a gente considera o ato administrativo da implantação, a gente considera nos processos judiciais, quando já tem o trânsito em julgado do tema 709, ou quando já ocorreu o juízo de retratação, porque isso também vai ser necessário nos processos, né? Então, acho que aqui tem uma situação que nos traz também um certo resguardo. Não é do dia para o outro, vai ter que ter essa notificação, respeitar contraditório e ampla defesa, que é o que diz o artigo 254 da Instrução Normativa. O segurado vai ser notificado, vai ter ampla defesa, vai ter contraditório, porque ele pode, inclusive, demonstrar, olha, mas eu até já saí da atividade nociva, eu estou lá numa outra função que não tem agente nocivo nenhum, pode seguir me pagando, e aí vai ter que ser feito pagamento normal, né, e ele vai continuar trabalhando normal. Situação que a gente começou a dizer no início da live, ninguém precisa sair correndo pedindo demissão, né, então aí a gente tem... E nesse sentido, Ingrid, só me permite complementar. É claro. Quando a gente fala em devido processo legal, em garantia, é o seguinte, o INSS não pode chegar e dizer o seguinte, olha só, tu está recebendo insalubridade, então tu tem que sair da atividade, ou então suspender o benefício. Não, só um pouquinho, né? As condições são as mesmas. Há a mesma habitualidade que havia antes, porque não tenham dúvida, as situações não serão, sua grande maioria, ou imensa maioria, não serão pessoas que pediram aposentadoria especial em janeiro, em fevereiro tiveram implantadas, e em março o INSS disse, então agora tu sai. Não é isso. São pessoas que pediram há 5 anos a aposentadoria especial e que tiveram reconhecimento dos períodos de 30 anos atrás, de especialidade, e hoje serão notificados para verificar se as condições são as mesmas. Bom, se as condições não são as mesmas, se os requisitos não são os mesmos, então eu não tenho que sair da minha atividade. Então eu tenho direito a continuar recebendo. E cabe aqui sempre uma lembrança, receber adicional de insalubridade não é prova de que a minha atividade é insalubre. Se isso era argumento do INSS nos processos, é argumento de defesa também. Segundo lugar, tem muitas atividades que o próprio INSS já entende que não é mais insalubre, que não tem mais possibilidade de exposição para aposentadoria especial. Um exemplo claro, né? A periculosidade, a eletricidade para o pessoal, os eletricitários em geral. Olha, se dependesse da interpretação do INSS, não haveria nunca direito à aposentadoria especial. Muito bem, então se eu estou trabalhando hoje com uma atividade como eletricitário, eu tenho que sair? Efetivamente eu vou perder o meu benefício? Se na verdade o próprio INSS entende que não, tudo isso entra no bojo dessa discussão administrativa. Então significa que não é simplesmente eu tenho uma aposentadoria especial e recebi o adicional de salubridade ou periculosidade, então eu tenho que sair. Não é bem por aí. E nesse sentido que o Luiz falou, né, do próprio INSS reconhecer ou não atividades especiais, nesse mesmo sentido que o Luiz falou, é que inclusive o parágrafo único do 69, ele diz, o segurado que retornar ao exercício de atividade ou operação que o sujeito a riscos e agentes nocivos constante no anexo 4,
desse decreto regulamentador. E nós, né, advogados previdenciários e clientes também que têm os seus processos, sabem que os decretos previdenciários do INSS não contemplam diversos agentes nocivos, inclusive a umidade, né, os últimos decretos ali posterior a 97, ao pessoal aí da Corsã que certamente estão nos assistindo, que tem a exposição à umidade, essa é uma das situações, né? Bom, se o decreto diz que é de acordo com os agentes nocivos deste regulamento, destes anexos, me desculpe, a umidade não está. Então, aí vai ter mais um motivo da gente enfrentar isso, né? Seja na esfera administrativa também, seja na esfera judicial. Né? Então, muitas discussões virão. E sem contar também que terão outras situações a serem analisadas. Por exemplo, se nós trabalharmos com o conceito da suspensão, eu adquiri o direito. Eu podia pegar aqueles 25 anos e transformar eles em comum. Então, eu fechava os 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, eu podia ter uma redução do meu benefício. Mas eu não perdia o meu benefício, eu não perdia os requisitos anteriores. Então, o que impede efetivamente, de fazer um pedido de revisão para receber por tempo de contribuição enquanto eu estiver na atividade especial? O grande empecilho hoje na legislação é a questão da decadência. Passou 10 anos da data do início do meu benefício, eu não posso mais mexer nele. Muito bem, mas até então eu tenho possibilidades de revisão, eu tenho os requisitos preenchidos, inclusive o dever do INSS me conceder o melhor benefício. Eu tenho o direito de exercer esse pedido de revisão de benefício. Então vejam que tem uma linha aí bastante... uma boa perspectiva, digamos assim, para enfrentar todas essas possibilidades. Né? E claro, e vai depender muito de algumas situações pontuais. Por exemplo, eu estou recebendo a minha aposentadoria especial por decisão judicial. O juiz disse, a partir da decisão do TRF, que é inconstitucional. E não teve recurso do INSS, e isso não foi a Brasília. Bom, então o INSS vai me notificar? Não, tem coisa julgada. Então, na verdade, o INSS teria um longo caminho para tentar fazer a desconstituição dessa decisão, se conseguisse, porque também tem essa outra restrição. E fora os casos que poderão ser, inclusive, adotados a partir da interpretação do tribunal nestes processos que estão pendentes de julgamento, que poderá ter uma linha divisória. Eu acredito que, longe de ter encerrado a discussão a respeito disso, eu acho que ainda tem um bom tempo de controvérsia. E aqui veio até um comentário aqui na nossa live, né, da preocupação da possibilidade da rescisão contratual. Então, aqui a gente já esclareceu um pouco mais no início. Temos que ir com calma nesse tipo de pensamento. Em nenhum momento o STF obriga a pedir demissão ou ser demitido, né, ou a empresa demitir. Diversas questões vão ser analisadas, né? Então a gente vai avaliando e não há necessidade dessa preocupação tão iminente dessa forma, né? E uma outra situação, como o Luiz falou, né? Nós vamos ter agora, nesses processos que estão aguardando, estão sobrestados a que estavam aguardando essa decisão do STF, o juízo de retratação. O que é isso? Bom, julgou no STF, o processo aqui embaixo volta a andar, né? Ele volta a andar para quê? Para que seja aplicada essa decisão do STF. Isso vai levar um tempo também, né? E nós temos no CPC, que é a norma que rege as regras processuais, artigos que tratam especificamente da possibilidade do tribunal de origem, ou seja, deste tribunal TRF, modificar algumas situações, claro, sem sair da ordem máxima que veio do STF, né? De acordo com segurança jurídica, né, de acordo com peculiaridade do caso. Nós temos artigos expressos trabalhando isso no CPC. Então, o tribunal aqui, o TRF, certamente vai ter que analisar situações peculiares e vai se manifestar da forma como for mais adequado a essas situações, né? Porque isso, inclusive, é uma das legitimidades desse tribunal. Vai aplicar a decisão do STF, mas provavelmente adequando. A gente tem aqui, né? Considerando os princípios de segurança jurídica, proteção da confiança e da isonomia. Então, aí a gente trabalha. Segurança jurídica, eu estava recebendo a minha aposentadoria especial porque o próprio tribunal havia me determinado esse benefício, né? Enquanto ficou aguardando o julgamento no STF. E aí vem uma das perguntas, o INSS pode cobrar esse valor de volta? Gente, o INSS pode tudo, e faz. A gente vê cada coisa absurda, né? Mas a gente tem que ter que nós temos
em mente, nós temos artigos legais, precedentes, né, e atos administrativos para resguardar que esses valores não sejam cobrados e fazer com que o segurado tenha que devolver tudo isso. E nós temos vários exemplos, né? Nós temos o repetitivo do STJ, que num primeiro momento, né, quando julgou, determinou que deve se repetir, ou seja, deve se devolver os benefícios que foram concedidos por antecipação de tutela. E, inclusive, agora, nessa semana, não cheguei a ver o resultado final, o STJ está revendo o seu posicionamento, né? Porque houve muita discussão se essa tutela era antecipada, se não era. O que se extrai de tudo isso? O STJ está assegurando que a devolução de valores por parte do segurado tem que demonstrar a má-fé. Nesse caso, está demonstrada a boa-fé, quando o tribunal ou o juiz de primeiro grau determinou que aquela pessoa recebesse a sua especial, enquanto se julgava o tema no STF. Então, aqui nós temos uma certa segurança para trabalhar com isso, né? Claro, situações individuais vão ser analisadas, mas também a gente não pode pensar que tudo terá que ser devolvido, né? Há meios jurídicos de ser feito com que isso se resguarde, né? Dentro de precedentes do STJ e do próprio STF, que quando julgou a inviabilidade da desaposentação, deixou muito claro que não haveria necessidade de devolver. Por quê? Porque sabe que foram tutelas concedidas, muitas vezes, em cognição exauriente, que se diz que é quando o processo teve toda a prova necessária, que é o caso da aposentadoria especial, e foi concedido e o segurado recebeu de boa fé. Eu tenho uma decisão do TRF mandando eu receber. Boa fé, né? Então, vamos trabalhar com o lado positivo dessas circunstâncias, né? Não, e de fato, né, existe essa preocupação, naturalmente, quanto à devolução de valores, mas vejam bem, o Supremo Tribunal Federal, quando ele vem e chancela essa legislação, ele o faz numa posição contrária daquilo que estava consolidado no estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, provavelmente, inclusive, isso devia estar sendo estendido em outros estados. Mas, efetivamente, o mínimo que a gente tem como alegação em favor do segurado que por decisão judicial, começou a receber esse benefício, é a boa-fé. E a boa-fé, de fato, por diversas hipóteses, em diversos casos, o Supremo Tribunal Federal acolheu como fundamento para não permitir a devolução. Exemplo, a desaposentação. Desaposentação é o caso prático. Né? Recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que não era necessária a devolução por conta disso, por essa interpretação que havia até então. E isso poderá, obviamente, também surgir dos efeitos dos embargos de declaração. Além disso, né, nesses temas, é importante, eu acho que para a gente até consolidar bem o conceito. Né? Não se trata de algo relacionado ao contrato de trabalho. Não se trata de algo, por exemplo, né, como eu vi o questionamento aqui, bom, então de repente a empresa é obrigada à readaptação. Né? Não, na verdade não é isso. É que não existe uma relação no contrato de trabalho, no contrato de emprego propriamente dito. O que existe é uma relação previdenciária na qual eu opto em permanecer na atividade ou não, recebendo benefício ou não. Então, vejam, é uma situação pontual no meu benefício previdenciário. E isso, para demonstrar um pouco mais esse efeito, a gente pode pegar alguns exemplos aleatórios. Eu posso, por exemplo, hoje estar empregado em uma empresa, trabalhando com uma atividade de risco, uma atividade nociva, me aposento especial, e por força dessa decisão, eu saio da minha atividade, bom, estou aposentado. Bom, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma empresinha individual ali e vou voltar à atividade. Bom, vamos pegar um técnico em química e daqui a pouco ele começa a fazer atividades avulso. Não pode. Não poderá também se for com contato de agente nocivo. O eletricitário se aposentou. Posso ir lá fazer serviço de eletricista? Não poderia. Não pode fazer o trabalho nocivo. Ou seja, uma restrição ao benefício, não é uma restrição ao trabalho, não é uma restrição relacionada ao meu contrato de trabalho. Exceção a isso acontece numa primeira leitura aqui, porque isso envolve um pouco também da reforma da Previdência. No caso do regime próprio, ou seja, os estatutários, os
peritos, os médicos vinculados à prefeitura, dentistas, ou seja, o servidor público, os servidores das diversas categorias, judiciário, que tenham contato com agentes nocivos, insalubridade, e que porventura tenham obtidas as suas aposentadorias especiais. Lembrando, até novembro do ano passado, era garantido por súmula do Supremo Tribunal Federal a aplicação das regras do regime geral. Com 25 anos, trabalhados com atividade insalubre ou perigosa, eu tinha direito a uma aposentadoria especial. Eu poderia estar aposentado. Isso, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Este servidor, ele poderia se questionar, bom, se ele saiu, então, do regime próprio, aplica-se a ele a mesma orientação. Se nós observarmos as novas regras da Emenda Constitucional 103 de 2019, ela diz o seguinte, artigo 21, parágrafo 3º, aplica-se a legislação anterior para o servidor, né, enquanto não houver modificação no regime próprio do respectivo ente municipal, estadual, etc. Então, vamos supor, no estado do Rio Grande do Sul, então me aposentei pela regra especial, hoje que inclusive é indisciplinada com a reforma. Bom, mas então eu vou ter que sair da... Então, eu me aposentei e vou fazer uma atividade privada. Olha, não existe vedação, porque na lei estadual teria que ter restrição especificamente a isso. Então é uma restrição que ela está direcionada apenas ao regime geral de previdência social. É o empregado, é o trabalhador do regime geral que tem vínculo com o INSS. Esse é o contexto em que se insere. Eu acho que, de fato, é um tema bastante polêmico, mas nós estamos ainda numa fase de construção. Eu não sei, Ingrid, se quer fazer alguma colocação? Eu gostaria de responder a pergunta do Jair Madeiras, né? Ele coloca assim, perdemos a aposentadoria especial. Gente, ninguém perdeu a aposentadoria especial. Foram impostas restrições quanto ao seu recebimento pela decisão do STF, mas tem que ser avaliado caso a caso, né? E eu tenho, assim, uma crítica muito, que eu entendo muito interessante para colocar, quanto às perspectivas pós-reforma, né? Nós vimos no voto vencedor, ou seja, uma decisão por maioria prolatada pelo STF, dizendo que a aposentadoria especial tem tempo reduzido e que ela é constitucional, ela está de acordo com a Constituição, porque ela visa a proteção do trabalhador, né? Mas e agora com a emenda 103, que a aposentadoria especial também tem idade mínima e que para ela ser vantajosa, ela tem que ter 40 anos de contribuição para que ela seja 100%. A gente está diante de uma incongruência gigantesca, porque agora com a emenda constitucional, então todo o voto que foi prolatado pelo STF, ele não tem mais lógica, ele não persiste mais. Porque se é dado a esse segurado requisitos, então, mais vantajosos para que ele não tenha sua saúde prejudicada, a emenda constitucional e o STF demonstrou nesse voto que, muito possivelmente, a aposentadoria especial, nos termos como ficou na reforma, não atinge essa finalidade precípua, né, que é garantir a saúde do trabalhador. E isso nos faz refletir para possíveis movimentos futuros, né, porque estamos aí diante de uma grande incongruência, né. E, além disso, eu queria aqui também registrar, não sei se o Luiz tem alguma... Eu queria registrar... Tem. Eu queria aproveitar. Tem uma pergunta aqui do Neuri, que eu acho importante, eu esqueci de comentar antes. Ela não impacta a conversão do tempo especial em comum. Ótimo. Então, é muito importante dizer isso. É o aspecto que é, no mínimo, contraditório, porque eu não posso me aposentar especial, mas se eu transformei meu tempo especial em comum, acrescentei os 40% no caso do homem, ou os 20% no caso da mulher, eu tenho direito a me aposentar. Bom, mas isso alcançou a pontuação, os 95, 85, 96, 86, não tem problema nenhum, continua normal. Isso não é afetado. E por isso é mais uma das incongruências práticas que a gente encontra, né, após esse julgamento. Exato. E é isso que acaba gerando daqui a pouco uma situação paradoxal. Não inviabiliza, esse julgamento não inviabiliza que eu peça uma aposentadoria comum, com todos os requisitos preenchidos para especial,
E dentro de 10 anos eu peço uma revisão e peço uma especial. Isso não é inviabilizado. O que eu não posso é estar recebendo a especial e trabalhando com atividade nociva. Agora, se isso vai acontecer durante um intervalo que eu recebi a comum e depois eu vou pedir a especial, não tem proibição. Isso não está previsto na lei, não diz o julgado. Então, vejam, é contraditório, e aquelas pessoas que tenham direito, ainda que tenha pedido, e isso é o exemplo. Eu pedi a minha aposentadoria, eu estou discutindo judicialmente, o meu fator previdenciário ia ficar 0,85, vamos supor. Eu perco 15% da minha média, ou eu recebo uma aposentadoria de 100% especial. Né? Bom, daqui a pouco é a própria opção do caso concreto dizer o seguinte: não, quer saber de uma coisa? Eu vou receber a aposentadoria por tempo de contribuição, 15% a menos, e, bom, vou continuar trabalhando. Se é conveniente para mim, se é conveniente para obter o tempo, a idade para o fundo de pensão próprio, então isso pode ser conveniente para mim. Ou vai ser ou daqui a pouco não. Ou daqui a pouco é o seguinte: quer saber? Eu quero receber minha aposentadoria especial, eu estou doente, eu já estou cansado, eu estou esgotado. É isso, eu vou receber, até porque a aposentadoria especial sempre é um benefício mais vantajoso, é um benefício de maior impacto. Então, vejam que é difícil de ter uma solução única. Isso que a gente precisa deixar muito claro. Não existe uma regra única ou uma solução única. O que existem é situações pontuais que precisam ser identificadas. Seja para aqueles que ainda estão buscando, seja para aqueles que já receberam e estão agora assustados com o que vai acontecer, né? Sejam para aqueles que estão em vias de implantar. Isso vai depender muito de caso a caso, tem que ser pensado, tem que ser conversado, mas longe de, digamos assim, algo que esteja de imediato pronto para gerar um dano a todos, não vejo dessa forma. Eu vejo como sendo algo a se pensar desde agora. Esse é o momento de pensar sobre isso. Estratégias, né, vão ser pensadas, soluções vão ser encontradas, e eu acho que isso é o mais importante. A decisão veio, está aí, e em cada caso, então, a gente vai achar a solução mais adequada, né? Extraímos que ninguém pode ser demitido diante dessa decisão, não há necessidade de correr e pedir demissão, há necessidade, sim, de enfrentamento de cada situação peculiar e achar a solução mais adequada, né? E eu queria, então, fazer um agradecimento aqui ao pessoal que comentou as suas cidades, pessoal de Santa Rosa, Rio Pardo, Rio Grande, e o pessoal do Sinsapel aí, que deixou o registro de que eles estão acompanhando. O nosso muito obrigado, e a gente, né, tá sempre aí tentando trazer informações, esclarecimentos dentro de uma linguagem não tão técnica para que todos possam compreender, né? E é uma satisfação imensa saber que vocês estão aí acompanhando, senão não teria sentido, né? Esse nosso estudo que a gente vem se debruçando já há um certo tempo estudando essa matéria. E eu também quero aproveitar e agradecer a participação de todo mundo, mandar um abraço para todos aí que estão nos acompanhando, e é gratificante, né? É gratificante a gente poder ter essa interação. Achávamos importantíssima essa live, né? Queríamos ter feito, inclusive, no início da semana, mas em função das demais demandas, acabou se tornando inviável. Mas tudo bem, conseguimos, organizamos e estamos aqui para conversar com vocês. Recebemos também... Nós vamos ter que fazer depois os embargos de declaração, né? Depois que tiver os embargos como nós esperamos, com a decisão final, a gente volta aqui e trabalha daí, se foi cancelamento ou suspensão. Isso. E vamos comemorar, esperamos comemorar aqui numa live. Né? Mas de qualquer maneira, e tem categorias que têm entrado em contato conosco, né, e tem pedido, faz uma live sobre isso e tal, faz uma sobre aquele tema. Então, assim, a gente fica à disposição, se vocês tiverem dúvidas pontuais. Eu sei que as aposentadorias são cada vez mais temas complexos e de muita insegurança, muita dúvida. Então, mandem para a gente as dúvidas, a gente vai ter todo o prazer de buscar, na medida do possível, esclarecer vocês, e daqui a pouco vamos montar outras lives também para as próprias categorias que tenham interesse. Certo, pessoal? Muito obrigado. Abraço aí, Alvorada, Venâncio Aires, Alegrete. Muito obrigada, pessoal. É isso, gente. Um bom final de semana. Obrigado pela atenção e nos vemos de novo em breve. Fiquem de olho também na fanpage da COP, que a gente coloca ali também notícias, né, sobre julgamentos importantes.
E agora vamos aproveitar aí, então, o Dia dos Namorados, final de semana, e muito trabalho nos espera pela frente. Muito obrigada.